O zloty polonês tem se valorizado diante do euro e do dólar recentemente. Eu acredito que ainda há potencial para mais apreciação. Saques Paraskevov, Iron FX Global. A Polônia registrou uma taxa de crescimento do PIB de 0,9% no segundo trimestre deste ano. Será que esse número é um bom indicador do desempenho atual da economia do país? Qual é o impacto disso sobre a sua previsão para o curto prazo? Em minha opinião, esse dado indica que a economia em geral tem sólidas variáveis fundamentalistas, mas eu recomendaria cautela, porque o impacto da Brexit ainda não foi refletido nesses números, e os efeitos só serão vistos a partir do terceiro trimestre. O impacto da saída do Reino Unido da União Europeia será importante para a economia polonesa e para as relações comerciais entre os dois países. O zloty polonês tem se valorizado diante do euro e do dólar recentemente, e eu acredito que ainda há potencial para mais apreciação, especialmente após o anúncio da conversão para zlotys dos créditos hipotecários feitos em francos suíços. Aparentemente, isso não vai ajudar o setor bancário polonês como esperado, mantendo a pressão pela alta da moeda. Além disso, o par euro-zloty rompeu um importante nível de suporte, e minha expectativa é de que a moeda caia para cerca do nível 4,22 no curto prazo. Os dados do PIB da zona euro para o segundo trimestre também foram divulgados na sexta-feira, registrando uma expansão anual de 1,6% e um crescimento de 0,3% em comparação com o trimestre anterior. Apesar de os dados terem atendido às expectativas do mercado, será que essa tendência vai se manter no terceiro trimestre? Como isso afeta o euro? Apesar de positivos, é importante notar que os dados mostraram uma lenta expansão em relação ao mês anterior, o que indica que a incerteza causada pela Brexit pode ter deteriorado a recuperação do bloco. Será importante monitorar se os dados da renda também vão indicar mais desaceleração para estimarmos se o BCE vai adotar mais medidas de afrouxamento para estimular a economia da zona euro. O presidente Draghi disse em sua última coletiva de imprensa que a Brexit era um risco para a recuperação do bloco. Portanto, vamos aguardar mais dados econômicos positivos para sabermos se a recuperação ainda continua ou está se deteriorando. A reação da moeda única vai depender muito da probabilidade de adoção de mais medidas de afrouxamento pelo BCE, e o aumento da especulação deve fazer com que as vendas do euro cresçam. Caso contrário, a moeda única deve permanecer dentro da faixa entre 1,08 e 1,15 diante do dólar. Analistas têm sugerido que as preocupações em relação ao novo governo polonês vão gerar alta volatilidade para o par euro-zloty durante os próximos 12 meses. Você concorda com isso? Qual é a sua previsão do par para o longo prazo? O atual governo sugeriu algumas medidas controversas durante a campanha eleitoral, mas eu acredito que muitas delas foram evitadas. Por exemplo, a proposta inicial para a conversão de todas as hipotecas foi retirada, e o governo também se comprometeu com o critério da dívida de 3% do PIB. Nesse sentido, considerando o ambiente atual, eu não espero alta volatilidade para o par euro-zloty, e dependendo do impacto geral da Brexit sobre o crescimento da zona euro e do Reino Unido, o zloty poderia se valorizar mais nos próximos meses. Obrigada pela participação, Saques. Continuem conectados a Dukascop TV para mais notícias financeiras e previsões durante a semana. Até mais!